O homem que não reage é o que mais está enxergando. Enquanto outros falam para preencher o silêncio, ele usa o silêncio para medir. Enquanto outros competem por atenção, ele avalia quem realmente a merece. E enquanto a maioria precisa ser compreendida, ele já entendeu algo ainda mais perigoso. Quando você não precisa de validação, o jogo muda. Essa mudança incomoda, porque o mundo foi feito para premiar a exposição, a reação e a demonstração constante. Mas o homem Sigma opera de outro jeito. Ele não se apressa para responder, não revela tudo o que pensa, não explica cada movimento, e essa ausência de necessidade altera as dinâmicas sem que ninguém consiga apontar exatamente o porquê. Não é frieza, é autocontrole, não é arrogância, é clareza interna. Hoje você vai descobrir as 10 regras não escritas que todo homem Sigma segue em silêncio. Princípios que não são anunciados, mas que definem a forma dele estar no mundo. Se você se reconhecer nelas, vai entender por que nunca sentiu que pertencia totalmente. Número 1. Nem toda provocação merece uma reação. Há momentos em que alguém tenta te desafiar na frente dos outros. Uma frase carregada de ironia, um comentário disfarçado de piada, um olhar que quer medir a sua resposta. A maioria sente o impulso imediato de responder, de mostrar que entendeu o ataque e que consegue devolver com a mesma intensidade. O homem Sigma funciona diferente. Ele percebe a provocação no mesmo segundo em que acontece, mas antes de responder, faz algo que poucos fazem. Calcula o custo. Entende que cada reação é um investimento de energia e que nem toda batalha traz benefício. O silêncio dele não nasce de fraqueza, nasce de autocontrole. Ele sabe que quem tenta tirá-lo do eixo, na verdade, precisa de validação emocional. E ao não entregar isso, ele quebra a dinâmica. Não precisa vencer discussões públicas para manter poder. Prefere preservar o próprio equilíbrio interno do que alimentar conflitos que só desgastam. Essa capacidade de escolher quando agir é uma das regras mais invisíveis dele. Número 2. Ir embora também é uma forma de poder. A maioria das pessoas permanece em lugares que já não acrescentam nada, relações que viraram desgaste, amizades sustentadas por costume, ambientes onde precisam se diminuir para encaixar. Ficam porque ir embora parece derrota. O homem Sigma interpreta isso de outra forma. Ele entende que ficar por medo de perder é, na verdade, perder aos poucos. Quando percebe que algo deixou de se alinhar com a paz dele, ele se retira sem escândalo e sem precisar de uma cena final. Não busca a última palavra, nem a validação de que estava certo. Ele apenas observa o padrão, aceita a conclusão e segue em frente. Essa saída silenciosa costuma desconcertar quem esperava uma discussão. Mas o objetivo dele nunca foi convencer, foi preservar coerência. Ir embora não significa desistir. Significa reconhecer quando a energia investida já não produz crescimento. E essa clareza o mantém livre de vínculos que consomem mais do que constroem. Número 3. A privacidade protege a paz dele. Em uma época em que tudo é compartilhado, o homem Sigma entende o valor de não expor cada aspecto da própria vida. Ele não publica cada conquista, não revela cada dificuldade, não transforma o mundo interno dele em espetáculo. Ele aprendeu que quanto mais acesso você dá, mais opiniões você recebe. E cada opinião externa começa a competir com a sua própria clareza. A maioria confunde reserva com segredo, mas para ele existe uma diferença profunda. Ser reservado é escolher conscientemente quanta energia você entrega e a quem. Quando pessoas demais conhecem seus planos, suas emoções ou seus conflitos, inevitavelmente projetam expectativas, medos e julgamentos. Isso cria ruído mental. O Sigma reduz esse ruído limitando o acesso.
Ele não precisa de plateia para validar o progresso, nem de testemunhas para confirmar a força. Prefere construir em silêncio e compartilhar apenas quando o resultado fala por si. Essa fronteira invisível permite que ele decida sem pressão externa e mantenha o equilíbrio intacto. Número 4. O silêncio comunica mais do que qualquer explicação. Quando alguém interpreta mal suas ações, o impulso natural é esclarecer, justificar e corrigir a narrativa. A maioria sente que precisa defender a própria imagem imediatamente. O homem Sigma avalia outra coisa. Ele se pergunta se aquela pessoa realmente quer entender ou se já decidiu no que vai acreditar. Se percebe que a intenção não é compreender, mas discutir, ele escolhe o silêncio. Não por orgulho, mas por discernimento. Ele já viu que explicar demais para quem já tem uma conclusão pronta só gera mais resistência. Além disso, ele entende que o tempo revela padrões com mais clareza do que qualquer argumento improvisado. As pessoas que realmente importam acabam enxergando coerência nas atitudes dele. As que buscam conflito raramente mudam de postura. Por isso, ele não corre atrás de cada mal-entendido. Mantém a conduta constante e deixa a consistência falar por ele. Esse autocontrole evita desgaste desnecessário e reforça uma presença que se sustenta sem defesas constantes. Número 5. O respeito próprio está acima da pressão social. Existem situações pequenas que revelam muito. Um convite que não combina com você. Uma piada que ultrapassa um limite. Uma opinião popular com a qual você não concorda. Nesses momentos, aparece uma escolha silenciosa. Se adaptar para evitar desconforto ou sustentar sua postura, mesmo que isso gere tensão. O homem Sigma reconhece que cada vez que trai o próprio critério para agradar, algo por dentro enfraquece. Por isso, ele escolhe coerência mesmo quando o ambiente fica desconfortável. Ele não precisa de aprovação coletiva para se sentir seguro. Sabe que pertencer a qualquer grupo à custa da autenticidade tem um preço emocional acumulativo. A pressão social funciona porque a maioria tem medo de ficar de fora. Ele entende que estar dentro sem respeito próprio é uma forma ainda mais profunda de exclusão. Mantém os limites sem drama e sem agressividade. Essa firmeza tranquila constrói uma reputação que não depende de aplausos e fortalece uma identidade que não se negocia. Número 6. Os planos dele andam em silêncio até virarem resultado. Quando a maioria decide começar algo novo, sente a necessidade de contar, compartilhar o projeto, anunciar a meta, receber entusiasmo antecipado. O homem Sigma entende um mecanismo psicológico diferente. Ele sabe que falar demais sobre o que vai fazer pode gerar uma falsa sensação de avanço. A validação cedo demais dá satisfação imediata, mas reduz a urgência interna. Por isso ele evita anunciar processos antes de executá-los. Não por mistério artificial, mas por foco. Prefere que a energia vá para a ação, não para a conversa. Enquanto outros explicam intenções, ele constrói. Enquanto outros buscam aprovação antes, ele acumula disciplina em silêncio. E quando o resultado aparece, não precisa de contexto. O progresso fala por si. Esse hábito também reduz interferências externas, menos opiniões, menos dúvidas projetadas, menos distrações. Ao proteger a fase inicial dos objetivos, ele aumenta a chance de concluir. Essa paciência estratégica transforma ambições em fatos concretos, sem ruído ao redor. Número 7. Ele prefere a autenticidade a pertencimento. Desde cedo aprendemos que se encaixar facilita a vida. Adotar opiniões comuns, ajustar o comportamento conforme o grupo, rir quando todos riem. O homem Sigma percebe cedo essa troca invisível entre aceitação e autenticidade. Ele entende que toda vez que muda partes essenciais de si,
para ser aceito, perde algo mais valioso do que companhia. Ele não rejeita as pessoas, mas também não adapta a identidade para mantê-las. Se um ambiente exige que ele pense, haja ou fale de um jeito que não reflete o próprio critério, ele começa a se afastar. Para ele, pertencer só faz sentido quando não compromete coerência. Ele pode conviver, colaborar e compartilhar, sem diluir a essência. Essa escolha, às vezes, o coloca em posições solitárias. Ainda assim, ele prefere ficar sozinho com uma versão de si que respeita do que cercado de aprovação baseada em uma máscara. Essa firmeza silenciosa define muitas decisões diárias dele. Número 8. A lealdade é dada com evidência, não com palavras. Muita gente usa a palavra lealdade como promessa leve, declara rápido, retira rápido. O homem sigma observa antes de se comprometer. Ele não mede proximidade pela frequência do contato, nem pela intensidade inicial de uma conexão. Ele mede consistência. Presta atenção em como alguém age quando não há benefício imediato. Observa se mantém a palavra quando isso se torna incômodo. Percebe mudanças de atitude quando o contexto fica difícil. Essa informação acumulada vira a base da confiança dele. Ele não constrói vínculos profundos por impulso emocional. Constrói por padrões repetidos ao longo do tempo. Quando decide que alguém faz parte do círculo interno, essa decisão costuma ser estável. Não porque ignore erros, mas porque já avaliou o caráter. A lealdade dele é seletiva justamente porque é valiosa. Ele prefere poucos vínculos sólidos a muitas conexões superficiais que se desfazem na primeira dificuldade. Número 9. Ele observa antes de se conectar. A maioria forma impressões rápidas e decide em minutos se gosta ou não de alguém. O homem sigma atrasa esse julgamento. Não porque desconfie de todos, mas porque entende que as primeiras versões de uma pessoa costumam ser editadas. No início de qualquer interação, ele presta atenção em detalhes que outros ignoram. Como alguém fala de quem não está presente, como reage sob pressão, como muda o comportamento dependendo do ambiente. Enquanto muitos tentam causar boa impressão, ele coleta informações em silêncio. Ele não interroga nem analisa em voz alta, apenas observa padrões. Essa paciência reduz erros emocionais. Quando finalmente permite que alguém se aproxime do círculo interno, ele já viu situações suficientes para entender a consistência daquela pessoa. Por isso, as conexões dele demoram mais para nascer, mas também duram mais. Não se baseiam em entusiasmo momentâneo, e sim em coerência demonstrada ao longo do tempo. Número 10. Ele evita conversas forçadas e energia artificial. Existem interações que parecem vazias desde o primeiro minuto. Sorrisos tensos, comentários automáticos, interesse que existe só por obrigação. A maioria participa para manter aparências ou evitar desconforto. O homem sigma percebe essa desconexão quase de imediato. Não porque seja antissocial, mas porque percebe quando não há autenticidade. Ele entende que toda conversa envolve uma troca emocional, mesmo quando parece superficial. E sabe que se expor o tempo todo a dinâmicas artificiais, acaba afetando o estado interno dele. Por isso ele reduz encontros que não trazem profundidade nem clareza. Ele não precisa preencher silêncios com palavras desnecessárias, nem alongar diálogos sem direção. Prefere menos conversas, porém mais reais. Quando decide participar, ele está presente de verdade. Essa seleção consciente, de onde coloca atenção e energia, mantém a estabilidade mental dele. O silêncio não é isolamento, é administração cuidadosa do próprio ambiente emocional. Essas regras não foram aprendidas em um livro nem copiadas de ninguém.
Elas se formaram com experiência, com erros, com momentos em que reagir teria sido mais fácil do que se manter firme. O homem Sigma não busca ser entendido por todos. Ele busca ser coerente consigo mesmo. E essa coerência tem um preço. Às vezes é solidão, às vezes é desconforto, às vezes é incompreensão, mas também é liberdade. Quando você para de reagir por impulso, você deixa de ser previsível. Quando escolhe sua paz acima do aplauso, você muda a dinâmica sem dizer uma palavra. E quando decide viver pelos seus próprios princípios, você começa a construir respeito real, não momentâneo. Se você se reconheceu nessas regras, não é por acaso. Significa que você já está operando a partir de um nível diferente de consciência. A pergunta agora é simples. Você vai suavizar isso para se encaixar ou vai sustentar com disciplina? Agora, na tela, você tem um vídeo recomendado para se aprofundar ainda mais na mente Sigma.